meu irmão. Que Cristo sempre nos dê essa disposição de gratidão. Gênesis capítulo 3, vamos para o texto em si. Hoje pregarei aos irmãos do capítulo 3, verso 9 ao verso 13, tá? O título da minha mensagem, e é sugestivo pelo que acontece aqui no texto, é o sentimento de culpa. Abordaremos hoje aqui, então, o que acontece após o ato consumado, deliberado do pecado. Após isso, vem o sentimento de culpa e nós criamos alguns mecanismos para poder aplacar essa culpa. Vamos orar e ler o texto primeiramente, né, e depois orar. E peça que o Espírito Santo esteja nos guiando para a devida compreensão e prática, vivência daquilo que veremos hoje aqui. Verso 9 a 13 diz o seguinte, amados, lendo na versão King James Fiel. O Senhor Deus chamou a Adão e lhe disse, onde tu estás? E ele disse, eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. E ele disse, quem te contou que estava nu? Tens tu comido da árvore da qual eu te ordenei que não comesses? Verso 12. E o homem disse, a mulher que tu me destes para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Verso 13. E o Senhor Deus disse à mulher, o que é isto que tu fizeste? E a mulher disse, a serpente me enganou e eu comi. Amados, aqui está o texto que abordaremos hoje. Vamos orar nesse momento, tá bom? Orem para que todas as pessoas que venham ter contato com essa mensagem sejam conduzidas ao arrependimento genuíno e que Deus salve mediante ela. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, em nome de Cristo Jesus oramos neste momento, lhe pedindo, Pai, a condução do Espírito Santo pela palavra. Que nesta condução, os olhos, o entendimento, o coração de todos que estão ouvindo, sejam totalmente abertos, para que haja, Deus, uma devida compreensão e vivência. Dependemos do Espírito, da aplicação do mesmo, para que as nossas vidas sejam conformadas a Cristo. O texto, Deus, fala sobre o pecado, a queda da humanidade, a qual todos nós nos encontramos. Mas Deus, pela graça redentora, pelo envio do seu único Filho unigênito, Pai, o Filho Jesus Cristo, nós estamos aqui reunidos e temos acesso a essa palavra e a compreensão. Te agradecemos, te louvamos. Mas que o Senhor venha, Pai de amor, a conceder graça mais uma vez. A mim, miserável pecador que sou, que exponho essa palavra, Deus, na total dependência do Senhor. Porque, por mim mesmo, eu não consigo fazer nada, Senhor. Somente a sua palavra, somente o Senhor pode me ajudar e me conduzir. Que o Senhor faça isso com toda a congregação, com todos os ouvintes. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amados, vimos até aqui o diálogo da serpente com a mulher e as táticas de Satanás para nos levar à transgressão. Isso já foi constatado aqui por nós, já foi exposto à luz do texto. E nós vimos algumas características desse diálogo com a serpente, correto? Nós vimos que ele distorceu a palavra, ele mudou. Quando Deus deixou que Adão e Eva comessem de todas as árvores, apenas uma não, ele lança palavras dizendo que Deus proibiu tudo, correto? Agravando assim a ordenança de Deus, distorcendo de forma a trazer um peso, uma dificuldade em os seus servos obedecerem a ele.
Posteriormente, Satanás remove as consequências. Ele diz, certamente não morrerás. Então, remodelando a ordem de Deus, removendo as consequências e principalmente colocando dúvida na mente das pessoas, ele assim enganou Eva. Satanás enganou Eva e tem enganado muitos de nós. Depois disso, amados, nós vemos Eva buscando o pecado, e nessa busca pelo pecado, nós vemos os desejos de Eva, a concupiscência dos olhos. Nós vemos Eva e Adão também buscando a autossuficiência, porque ao comerem do fruto, a promessa era qual? Serem como Deus. E eles buscaram isso de que forma? Através da transgressão. Essa busca pela autossuficiência era um engano, porque após a consumação do ato, eles viram que estavam nus e se sentiram envergonhados. Então essa autossuficiência não veio. Não existiu. Se tornaram parecidos com Deus, podemos ver na continuação do texto que sim, principalmente no verso 22, quando eles são expulsos, Deus afirma que eles tiveram uma consciência despertada, mas, amados, o prazer realmente ele foi acompanhado de vergonha, de insuficiência. Tanto que eles tiveram que fazer roupas de folhas. E isso nós chamamos de remediação do pecado, estão lembrados? Tentamos remediar as consequências. Tentamos aplacar as nossas consciências, às vezes por mentiras, às vezes criando métodos para nos trazer suficiência. Uns colocam isso no trabalho, colocam isso em coisas. Como Adão e Eva fez, nossos pais. E depois nós vemos que eles fugiram de Deus. Se esconderam de Deus. Eles ficaram entre as árvores. E nós também nos escondemos de Deus. Como? Utilizando as coisas criadas. Então, amados, essa é a atitude dos pecadores. Essa foi a atitude gerada pelos nossos pais devido ao pecado. Amados, agora veremos a exposição da culpa. Porque eles tentam remediar, eles tentam utilizar meios ineficazes para fugir de Deus, mas a culpa ela vem. A culpa ela acompanhará o ser humano. Adão e Eva não só pecaram contra Deus. Amados, eles tentaram fugir e escapar da responsabilidade da sua transgressão. Ou seja, eles tentaram evadir-se, esquivando-se, tirando o corpo fora. Vemos nesse texto 3 etapas também. Que primeiro, Deus irá expor a culpa do homem. O homem, ele culpará a Deus pela sua transgressão. E a mulher também culpará ao diabo. Então, nesses 3 prismas, Deus expondo a culpa, Deus trabalhando com a verdade, com o fato, veremos que Adão, por um lado, ele culpa a Deus, e Eva culpará ao diabo, à serpente. Para entender melhor isso, vamos entrar no texto, a partir do verso 9. E eu farei a exposição aqui aos irmãos na dependência do Santo Espírito. Utilizando agora João Ferreira de Almeida, a ARA, revista atualizada, diz o seguinte o texto. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe, onde estás? Eu grifei aqui 2 verbos, ao qual conduz toda a ação desse verso, que é chamou e perguntou. Tá? Esses 2 verbos aqui, ele conduz toda a ação deste verso. A palavra chamou, inicialmente, amados,
significa convocar, abordar uma pessoa. Então, Moisés aqui, o autor, até onde se entende deste livro de Gênesis, está nos dizendo que Deus foi até o homem, e nós vimos que ele estava como brisa suave, né? Da manhã, ele estava passeando pelo jardim. Então ele vai até o homem e o aborda. Mas chamou o Senhor. Este verbo é um verbo cal. O verbo cal, como já falei aos irmãos, é sempre na voz ativa, né? Então o sujeito executando a ação, o movimento desta palavra, é Deus quem está chamando. E ele é um verbo que está no tempo sequencial imperfeito. E este verbo sequencial imperfeito, ele funciona geralmente como uma conjugação, ou seja, uma ação passada com continuidade no presente. Mas também se conecta com o verbo anterior. E se nós lermos o último verso ao qual foi exposto, olha lá, eles ouviram a voz do Senhor, Deus andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, com base neles se escondendo, se esconder é um verbo, Deus então os chama. Veja que está então agindo, esse chamar, ele está agindo em sequência realmente do esconder-se. Então Deus sabia onde eles estavam? Com certeza Deus sabia. Deus é onisciente, irmãos. Deus está em todos os lugares. Aí a pergunta que surge no texto para nós, então, por que Deus chama eles? Ainda mais fazendo uma pergunta, como segue ao texto, onde estás? Amados, Deus está convocando o Adão aqui. Deus está aqui querendo que Adão se apresente. Ele está dizendo para Adão aqui e Eva também, para eles removerem esses meios ineficazes, se escondendo atrás das árvores e falando, venham até a mim. O pecado pode ficar escondido por algum tempo, irmãos, mas não para sempre. O próprio mundo escuro de Adão, do pecado, perturbou a sua mente quando ele ouviu a voz de Deus. O homem que observou tudo em silêncio, e também em silêncio concordou com o pecado, agora é chamado à responsabilidade, é chamado às claras. Nossas tentativas enganosas de esconder o pecado são frustradas pelo poder perscrutador de Deus. E isso vem conforme a sua palavra, a sua voz. Por que muitas pessoas fogem da palavra de Deus? Por que muitas pessoas, ao terem contato com uma igreja onde expõe verdadeiramente a palavra, a reação delas é evadir-se, esconder-se, fugir? Porque a palavra de Deus, esse chamar de Deus, ouvir a palavra é ser convocado perante Ele. Ouvir a sua voz é estar diante de um tribunal, onde todos os homens são colocados ali sem vestes, sem desculpas, sem meios, apenas contra si mesmo. É o que está acontecendo com Adão aqui. Esse convocar aqui de Deus é como se Deus estivesse falando, Adão, saia do meio das árvores e se apresente a mim. O pecado, amados, como aconteceu, Adão, ele simplesmente comeu. Isso demonstra que ele já desejava, provavelmente, senão ele não comeria. Adão não foi enganado, como nós vimos. A Eva foi enganada. Ele comeu, ele participou. Ele se camuflou e permaneceu em silêncio. Até que Deus vem até ele e o chama. Amados,
aqui nós temos já um princípio, por todas as escrituras veremos isso, que Deus é sempre aquele que chama o homem, que Deus é sempre aquele que inicia o primeiro contato. Isso ocorre sempre para uma prestação de contas. E o homem é o primeiro responsável sempre. Amados, Deus chama Adão. Deus chama, por que primeiro Adão? Por que primeiro o homem? Ele poderia ter chamado Eva? Poderia. Ele poderia ter chamado a serpente? E vocês percebem no texto que ele não chama a serpente. Ele direcionará palavras à serpente, mas ele não chama a serpente. Quem é o único que ele chama aqui? Adão. Mas chamou o Senhor Deus ao homem. Aqui agora é para mim e para você que é homem. A primeira responsabilidade sobre as coisas, sobre os nossos lares, sobre aquilo que Ele nos deu para liderar e governar. A primeira responsabilidade está sobre o homem. Deus convoca o homem. Adão, se apresente. Isso já nos deveria fazer temer, homens. Porque se nós não estamos desempenhando a nossa função como verdadeiros sacerdotes, não pense que a responsabilidade será da sua esposa ou dos seus filhos. Não pense em se esquivar da sua responsabilidade. Porque no grande dia, quem será chamado para responder será você, homem. Você. O homem, ele é o sacerdote. O homem é o líder. O homem é o responsável primário. Por isso que Cristo sempre elegeu, Deus sempre elegeu líderes homens para a sua igreja. Os discípulos eram homens. Por quê? Por causa da sociedade judaica que era machista? Porque Deus criou o primeiro homem. Porque Deus entregou a responsabilidade e a liderança para o homem. Mulheres em cargos de liderança, principalmente eclesiásticos, é pecado. É pecado. Ah, pastor, mas eu tenho meu trabalho onde eu sou uma líder. Tudo bem. Mas saiba que você foi criada para auxiliar seu marido. Ah, eu posso desempenhar a minha função? Pode, mas no temor ao Senhor. Em sujeição. Porque, amados, nós temos que levar em consideração que o pecado leva a mulher, ainda mais com o movimento que nós vemos hoje como feminismo, leva a mulher a querer ser melhor e maior do que o homem. O feminismo, ele não quer igualdade. Ele quer mitigar, anular, excluir a figura do homem. Correto? O McDonald's, no Dia da Mulher, sabe o que eles fizeram com os homens? Deu folga para todos os homens e colocou só as mulheres para trabalhar. Mas não é igualdade? Se fosse igualdade, então 50% dos que vão trabalhar eram os homens e 50% as mulheres. Mas não, tiraram todos os homens e colocaram só a mulher para trabalhar. Esse foi no último ano passado. Fizeram isso. Quando Paulo proíbe as mulheres de ensinarem na sua carta a Timóteo, qual que é o embasamento bíblico que ele utiliza? Gênesis. Porque o homem foi criado primeiro do que a mulher. Quem é primeiramente convocado aqui para ser responsabilizado pelos atos? O homem. Amados, a mulher responderá sim, como veremos em um segundo plano. A mulher não está isenta de culpa também não. Tá? Mas o primeiro responsável sempre é o homem. Isso deve ser entendido, estendido ao lar cristão. O homem deve ser o pastor. O homem deve ser o guia.
e não o guiado. Quem é que pega a mulher e os filhos pelo braço e conduz? O homem. Não é a mulher, irmãos. Não é a mulher, irmãos. É o homem que sonda, que ensina, que exorta, que corrige o lar. É o homem. Logo, o homem ele tem que ter uma preeminência em conhecimento das Escrituras. Ele tem que ter preeminência em oração. Ele tem que estar em um cargo, em uma posição acima. O homem é o líder. Agora, o que nós vemos hoje em dia? As mulheres conduzindo os homens. As mulheres ditando, não, nós temos que fazer isso. Não, eu não quero isso. Não, não pode fazer isso. Não, não, não. A mulher é quem dita as regras da casa. Está errado, irmãos. Isso é pecado. É o homem que conduz, ele é o guia. Tanto que ele é o primeiro responsável. Logo, se você for guiado pela sua mulher, fora dos caminhos do Senhor, em pecado, e geralmente quando a mulher toma as decisões, algo dá errado, irmãos. Por que eu digo isso? Porque as mulheres são emotivas, irmãos. As mulheres, Deus dotou o homem de uma racionalidade com que ele consiga separar suas emoções da razão. Concordam comigo? Que o homem ele tem essa capacidade melhor do que a mulher. A mulher é mais emotiva. A mulher é mais sentimental do que o homem. Tanto que a mulher chora muito mais do que um homem. Falando homem, não os de hoje. Tá? Que usa calça apertada, né? Que faz risquinho na sobrancelha, né? Que anda igual não sei, né? Não vou nem entrar nesse mérito. Amados, o texto é tão claro que o homem é responsabilizado primeiro. As mulheres, amados, e como eu estava vendo até uma pregação sobre isso, o pastor disse, se tiver que faltar na igreja, por algum motivo, que falte a mulher, não o homem. Se tiver que fazer um curso de teologia, que faça o homem, não a mulher. A igreja precisa entender isso. Que o homem é o responsável. O homem tem que ser homem. Não banana. Amados, a mulher sábia, o que é uma mulher sábia? É justamente que desperta no homem, que ajuda o homem a desempenhar essa liderança. Agora a mulher tola, ela destrói o lar, porque ela quer tomar as rédeas. A mulher, ela tem capacidade de enganar o homem, sabiam disso? Ela engana o homem. Aí o homem, por ser um bobão, ser o termo utilizado para esses homens hoje em dia é o quê? Banana, né? Onde a mulher domina tudo. O banana. Aí ele é conduzido pela mulher. O que acontece? Dá problema, irmãos. Dá muito problema. Um certo período na minha casa, muito tempo atrás, falei, Ju, cuida das finanças da casa. Deixei ela organizar. O que aconteceu? Virou conta atrasada, não sobrava, não deu certo. Falei, não, deixa comigo. Deixa comigo. O homem é o líder, irmão. O homem é o líder. Em todos os aspectos. Então, se faltar comida na sua casa, a culpa é de quem? Do homem. Se faltar espiritualidade na sua casa, a culpa é de quem? Do homem. Se der problema, se envolver em uma confusão, a culpa é de quem? De quem? Do homem. Por isso que eu e minha esposa, nós temos uma regra. Sempre que eu falar, acate. Ouça. Tá? Ouça. E quando ela te der algum conselho, avalie à luz da Bíblia. Porque a mulher foi enganada, o homem não. Tome cuidado. Isso aqui não é continho, não é continho da carochinha, não, tá? Isso aqui não é historinha, não. Isso aqui é realmente o que acontece.
Tá bom? Então as mulheres, os homens têm que ser o filtro da mulher. Os homens têm que estar prontos a avaliar o que a mulher está falando. E ver se aquilo à luz da Bíblia está correto ou não. Quantas vezes eu chego para minha esposa, olha as suas motivações, por que você está falando isso? Aí eu sempre falo para ela, até ontem ela falou, já sabia que você ia falar isso. Quando ela fala algo que não é bíblico, eu falo, essa é a sabedoria que Deus te deu? É essa a sabedoria bíblica? Ela sabia que você ia falar isso. Mas por quê? A gente tem que ser um filtro, homens. A gente tem que ser sábio. A gente tem que ter a Bíblia na nossa mente. Nós temos que refrear nossas mulheres. Opa, não é por aí, não. Oh. E não é não. Não é não. Você que bate o martelo. Por quê, pastor? Porque você vai ser o primeiro a ser responsável. Você vai ser o primeiro a ser chamado. Vai chegar André, apresente-se. Vitor, apresente-se. Fábio, apresente-se. Gessé, apresente-se. Vai ser isso, não vai ser a sua mulher, irmão. O homem é o eixo espiritual. Homens devem ter preeminência em estudos bíblicos, em fazer um curso de teologia, em conhecer mais do que a mulher. Por quê? Porque você é o responsável. Ao mesmo tempo, que é uma convocação para a prestação de contas, concordam comigo? Você pode ver também que isso aqui é uma demonstração de graça. Porque Deus só dá essa oportunidade àqueles que realmente Ele deseja que confessem seus pecados. Porque Ele poderia muito bem aqui, muito bem, e tinha todo o poder, de simplesmente expulsá-los do Éden e não dar chance de tratativa nenhuma. E vocês verão essa graça ainda maior quando Ele faz, o próprio Deus faz roupas para eles. O que acontece com a maioria dos ímpios, irmãos, em seus delitos e pecados? Eles são entregues aos seus desejos. O que é ser entregue? É justamente não ouvir a voz de Deus. É justamente não ser convocado por Ele. Diferentemente do que está acontecendo aqui com Adão. Então nós vemos aqui uma demonstração de graça. Existe um princípio aqui de relacionamento pactual entre pai e filho. Existe um princípio de relacionamento entre Deus e o homem. E sempre inicia a busca pelo homem quem? O próprio Deus. É Ele quem inicia sempre essa busca. E isso você deve lembrar da sua conversão, irmãos. Como eu lembro da minha. Não fui eu que fui buscar Deus. É Ele que se apresentou a mim e me convocou. E falou, e aí? Ou você me obedece ou você morre. Mas quem se apresentou a mim? O próprio Deus. E eu fui conduzido para as Escrituras. E você com certeza deve ter sido assim. É Deus quem inicia o primeiro contato. Sempre. Em toda a Escritura. Quem escolheu um povo para si? O povo de Israel. Quem foi que iniciou? Quem foi lá em Abraão? Abraão é tu. Deus se apresentou a ele. Quem se apresentou a Moisés? Moisés se apresentou a Deus? Deus se apresentou a Moisés. E aqui nós vemos o mesmo princípio. Deus se apresentando, convocando o homem. Amados, Deus vai atrás do homem, do ser humano escondido. Mesmo depois da queda, Ele se preocupa com o ser humano. Tudo que estamos vendo agora é após queda, irmãos. Deus, seu Criador, agora é Deus, o Redentor, que busca o homem que está perdido e escondido. Viver em delitos e pecados é viver em oposição a Deus, automaticamente fugindo de Deus. Se Deus está nessa direção, aonde que está o pecador? Na direção oposta. Deus chama o ser humano para que ele se dirija a Ele. O homem que observou, amados, tudo isso em silêncio, ele concordou com o pecado, agora está sendo chamado à responsabilidade. E com ele, toda a humanidade. Aprendam, irmãos, todos nós, de uma vez por todas, o que é responsabilidade. O ser humano precisa responder a Deus sobre aquilo que ele faz.
O que nós temos vendo aqui é o princípio de toda a tratativa de Deus para com o ser humano pecador. E a primeira coisa que vemos é que o homem é responsável pelos seus atos. E não só isso. Porque quando você é responsável, você tem que prestar conta sobre aquilo. Quando eu trabalhava, irmãos, eu era responsável pela manutenção. Quando quebrava as máquinas, ligavam para quem? Para mim. Por quê? Porque eu era o responsável. Eles não ligavam lá pro ajudante meu da manutenção. Eles não ligavam lá pro cara da produção ou o gerente. Eles ligavam para o responsável de determinada área. E quando eu penso na situação do pecado da humanidade, você é responsável pelo seu pecado. E perguntou-lhe, aí vem a segunda palavra que eu destaquei no verso 9. E perguntou-lhe, onde estás? Essa palavra perguntar, amados, é na mesma classificação do que a outra palavra. Então está no sequencial imperfeito e é um verbo cal. Voz ativa. Deus, o sujeito, perguntando. Significa essa palavra aqui, ele se dirigir a alguém, mas em busca de uma resposta. Dizer, olha só o significado da palavra, dizer em seu coração. Pensar, parar, para comandar. Ou seja, sondar a intenção. Essa pergunta, essa simples palavra aqui, é falar no coração em um tom de pergunta, de sondagem. O que Deus aqui está fazendo é sondando o interior de Adão. A voz de Deus não deixará nunca os homens em paz. Nunca ficaremos em paz, irmãos, com os nossos pecados, se realmente somos um eleito de Deus. Se realmente a sua graça está em nossas vidas. Porque a sua voz fala no nosso interior. A sua voz está constantemente nos falando. Deus, seu Criador, amados, está perguntando, sondando ele. E a pergunta não foi para que ele encontrasse Adão, mas sim para si mesmo. Muitos questionam e debocham esse texto, principalmente os ateus, porque nós falamos que Deus é um Deus onisciente, aí fala, mas como é que lá em Gênesis, lá, ele pergunta onde Adão está? Esse Deus seu não é onisciente coisa nenhuma. É porque são ignorantes, irmãos, são pessoas que não têm conhecimento algum das Escrituras. Essa pergunta aqui não é para descobrir onde Adão está. Essa pergunta aqui é no coração de Adão. É para que Adão encontre ele mesmo. É mais ou menos, parafraseando aqui, Adão, o que você está fazendo? O que você está fazendo consigo mesmo? E quando nós pecamos, qual que é o sentimento que vem em nós? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo contra o meu Deus? Nós não temos um encontro com cada um de nós? O que eu estou fazendo? Que atitude que é essa? Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque essa culpa é gerada justamente por causa da voz de Deus que está no nosso interior. E nesse aspecto, à luz de Romanos capítulo 2, a lei de Deus está impressa em todos os seres humanos. Ou seja, a voz de Deus está em todos os seres humanos. Logo, alguém que mata, você acha que ele dorme tranquilo? Não dorme. Todo ser humano, por ser feito à imagem e semelhança de Deus, ele tem um encontro consigo mesmo. Uma pergunta de graça. E o que Deus queria aqui? Quando ele faz essa pergunta, o que ele deseja de Adão? Que ele confesse. E então é uma pergunta de graça, porque confissão está para quem? Para aqueles que são arrependidos. A primeira palavra de Deus ao homem decaído, em todos os sinais da graça, é uma pergunta. Visto, amados,
que para ajudá-lo ele precisa atraí-lo. Em vez de arrancá-lo do esconderijo, somente uma voz penetra aquilo que os encobre. Somente uma pergunta basta para arrancar nossas vestimentas de folhas. E algo que me deixa intrigado no texto, qual foi a primeira coisa que a serpente lançou para Eva? Uma pergunta. Mas uma pergunta de que forma? Invalidando a palavra. É isso mesmo que Deus disse? Estão lembrados? Veja como é a ação. A ação de Satanás é contrária de Deus. Agora a de Deus ele faz uma pergunta, mas uma pergunta onde sonda o nosso interior com a verdade, para extrair de nós o quê? A verdade. Deus, ele só trabalha com a verdade, irmãos. Deus, ele não lança perguntas para distorcer nada. Somos nós que distorcemos. Somos nós que invalidamos. Uma proximidade, essa ação de Deus de ir até Adão, é uma proximidade relacional, irmãos. Se Deus fosse apenas juiz, ele puniria a transgressão, já estabeleceria essa punição logo após o ato da infração, irmãos, mas não. Deus, ele age aqui de que forma? Com misericórdia. Ele tinha alguma obrigação de ir até Adão e perguntar? De sondar? De tentar ali colocar Adão contra si mesmo? Amados, essa proximidade de Deus, essa ida de Deus até Adão, é um ato misericordioso. Ela faz que pensemos, amados, sobre os nossos atos. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, irmãos. O Salmo 103, verso 3 a 6, o salmista ele enxerga claramente esse Deus de misericórdia. Olha só o que diz. Ele é o que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Que resgata a sua vida da sepultura e que coroa de bondade e compaixão. Que enche de bens a sua existência, de modo que sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Esse é o Deus que nós conhecemos, irmãos. Porque muitos gostam de dar o enfoque apenas na expulsão do Éden. Mas a expulsão, sim, nós temos a justiça de Deus. Mas olha aqui a misericórdia de Deus. Olha aqui a bondade de Deus. Em todas as vezes que nós pecamos, a sua palavra nos sondando. E além do mais, acima de tudo isso, enviando o seu próprio filho para morrer no lugar de pecadores. Amados, muitos podem falar, tudo o que está acontecendo aqui é decreto de Deus. Certamente é. Toda a queda, toda a transgressão aqui estava dentro dos decretos de Deus. Sim, mas com os homens claramente responsáveis pelos seus atos. Satanás também. Mas, amados, diante de todo esse cenário aqui terrível, trágico, nós temos a maravilhosa graça em Jesus Cristo. Nós temos que ler esse texto à luz da graça e do envio do seu Filho unigênito. Tanto que ele será prometido no verso 15. Semana que vem pregarei o proto-evangelho. O que estamos vendo aqui é a pura graça do nosso Deus. O nosso Deus não é só espada, irmãos. Ele também é amor. Ele é bondade. Ele perdoa o transgressor. Ele ajuda o transgressor. Ele fornece misericórdia ao transgressor. E esse sentimento de culpa, então, ele deve ser olhado de uma forma benéfica a nós mesmos. Mas veremos mais sobre isso. Verso 10, irmãos. As duas palavras, chamar e perguntar, vai mover todo o discurso posterior. Então, no verso 10 está escrito: respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Aí você percebe aqui o primeiro relato de Adão. Certo? Contém verdades no relato de Adão? Sim.
Mas está completo? Não. Respondeu-lhe o homem: ouvi tua voz no jardim e tive medo. Em vez de confessar o seu pecado, Adão preferiu o atalho do quê? Isso que está acontecendo aqui é o que nós chamamos de racionalização. Você está racionalizando o seu pecado. Você está começando a fornecer o que nós chamamos de desculpas. Fornecer justificativas e desculpas é racionalizar. Ele está racionalizando. E o que é racionalizar? Você pensa no seu ato, ele é claro para você. Ele é claro. Só que você busca meios para poder justificar o seu ato. Isso é um sistema de racionalização. Em outras palavras, em vez de admitir o seu fracasso, ele tentou tapar o sol com a peneira, irmãos, e dar uma desculpa esfarrapada. A resposta de Adão esconde a causa atrás dos sintomas. A resposta de Adão esconde a causa, raiz, atrás dos sintomas. É a mesma coisa, você aparece aqui, ardendo em febre, vermelho, aí você fala: não, estou bem. Isso é porque eu tomei muito sol. Mas na verdade você está com uma infecção. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Adão, ele não fala da causa. Ele fala sobre os sintomas. E isso, amados, é justamente o que nós fazemos. A resposta de Adão, amados, é uma resposta de encobertamento. Mas o medo, a primeira menção aqui é medo, temor. E, amados, ele se sente retraído em face a Deus. E continua fazendo parte, isso continua fazendo parte da nossa condição decaída. Porque quando temos que nos convocar, por que a primeira reação das pessoas quando estão em pecados deliberados é se afastar da igreja? Porque na igreja, é uma igreja séria, né? Porque muitos continuam na igreja e continuam nos seus pecados, por quê? Porque não tem esse encontro com Deus, não ouvem a voz de Deus. Mas quando existe uma igreja onde prega a palavra, a primeira reação da pessoa é fugir da igreja. Por que elas fazem isso? Porque elas querem fugir dessa prestação de contas. Elas querem fugir desse medo, desse temor, porque elas sentem temor, medo de Deus. E nós sentimos também. Nós sentimos. Só qual que é a diferença? Que o Espírito Santo nos impele a confessar a nossa culpa, a reconhecer quem nós somos. Esse é o impulso que nós chamamos do impulso da autopreservação. O ser humano é de tal natureza que após o pecado, ele procura escapar das consequências, irmãos, escondendo-se. O impulso de autopreservação é muito forte. Você tem isso? Deus utilizou as Forças Armadas para me tirar esse instinto de autopreservação. Todas as manhãs tinha que arrumar minha cama e deixar ela impecável, só que no estrado de cima tinha cupim. Eu já contei essa história aqui já. Tinha cupim. O que o cupim faz? Sai aquele farelinho, né? De que ele vai comendo lá a madeira e vai caindo aquele farelinho. Amados, a gente acordava lá às 5 horas da manhã, arrumava tudo, porque 6 horas tinha que já estar no café. Acordava até um pouco antes às vezes. Mas a cama tinha que estar impecável, porque tinha inspeção das camas. Sabe qual era o teste? Pegava uma moeda e jogava assim. Ela tinha que correr. Não podia travar. A moeda tinha que deslizar. E a minha estava deslizando. Passava até ferro. Muitos dormiam no chão para não dormir na cama, para não desarrumar, para no outro dia estar com a cama em ordem. Aí vinha lá sempre um iluminado e sentava na sua cama para pôr o coturno. Já dava uma raiva, né? Mas aí eu arrumei minha cama, aí veio o cupim. Nesse tempo de tomar café e a inspeção, caiu o pozinho. Eu fui punido um final de semana, preso. Por causa da cama. Aí, mas eles chamam. Aí eles fazem lá um processo disciplinar. Eles chamam você. Por que você não arrumou sua cama? Não colocou ela em organização? Não limpou ela? Aí eu falei: capitão, permissão para falar? Eu arrumei minha cama, capitão.
Só que está com um cupim. Aí falou, 2 dias de prisão, vai reclamar com o cupim. Instinto de autopreservação não existia ali. Deus utilizou isso para arrancar de mim esse instinto de autopreservação. E eu entendo que hoje, à luz das Escrituras e diante de Deus, não deve existir esse instinto de autopreservação. O que Deus quer de nós é a verdade. Somente a verdade. Quem você é e o que você tem feito. Qual é a motivação do seu ato? Porque estava nu, diz Adão, e escondi-me. Me escondi do Senhor. Ele não teve medo porque estava nu. E tampouco se escondeu porque estava coberto de folhas de figueira. Não, irmãos. Sabe por que ele se escondeu? Porque a sua consciência estava perturbada. A consciência da sua nudez e as vestes inadequadas eram a consequência do seu medo. Amados, o pecado ele é tão danoso nas nossas vidas que nós buscamos meios ineficazes, mesmo sabendo que são ineficazes. Quando você tenta consertar o seu pecado por meios próprios, fala a verdade para mim. Lá no fundo você não sabe, isso aqui não adianta de nada. Mas você busca aquilo. Você faz aquilo. Mas não adianta. E mesmo sem adiantar, você vai e continua. Só que isso fere a sua consciência. Porque se realmente a palavra de Deus está falando na sua consciência, você se sente com medo. Você pensa, não, eu estou errado. E isso era a consequência do seu medo, irmãos. Ele teve medo porque pecou. Fugiu porque transgrediu. Adão, além de pecar, ainda tentou camuflar o seu delito, buscando um mecanismo de racionalização. No tempo da inocência, eles não tinham vergonha, estão lembrados? Capítulo 2, verso 25. E estavam os dois nus, o homem e a sua mulher, e não estavam envergonhados. Como que estava a consciência deles então, no verso 25? Acusadas? Perturbadas? Não. Porque estavam no estado de inocência, irmãos. Agora não mais. Tudo isso é fruto do pecado, irmãos. Adão notou que essa vergonha estava relacionada à sua transgressão. Cadê a autossuficiência prometida por Satanás? Cadê esse sentimento que perdura e somos como deuses? Cadê? Não existe. O pecado acompanha a culpa, que acompanha a vergonha e que acompanha uma prestação de contas. Amados, ele tem medo e foge de Deus e se esconde. Ainda que seja impossível esconder-se completamente de Deus, o ser humano tenta fazer isso. E Jonas tentou fazer o quê? Fugir de Deus. Pegou o caminho oposto. Aí Deus mandou uma tempestade e mandou o primeiro Uber da história, a baleia. E ele foi para onde Deus queria que ele fosse? Foi. Mas ele tentou fugir. Ele tentou se esconder, porque ele ficou lá nos convés do navio, correto? Escondidinho, dormindo, aí dorme, né? Dorme que é uma beleza. Está fugindo da responsabilidade. Está fugindo da prestação de contas. Sabe que você dorme muito, talvez? Que você foge da sua responsabilidade. Porque acordar cedo todos os dias e encarar a realidade é difícil, né? É difícil, né, irmão? Mas é a realidade. E toda vez que você foge disso, você está pecando e fugindo de Deus. Porque providencialmente essa responsabilidade é vinda de Deus. Procrastinação é pecado? É pecado. É pecado. Verso 11, irmãos. Deus parou com as perguntas? Não. Deus perguntou-lhe mais. Olha como é graça, irmãos. Aonde que Deus tinha obrigação de ficar falando com o pecador? Olha como ele vai mais. Olha como ele quer realmente reconduzir Adão, irmãos. Deus perguntou-lhe mais. Quem te mostrou que estava nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? 2 perguntas. Mais 2 perguntas. Primeira, quem te mostrou que estava nus?
as desculpas de Adão eram absolutamente infundadas, Deus perguntou como que Adão teve essa percepção. Pois ninguém lhe informou essa realidade. Então, olha Deus aqui, como Deus é um ser que usa lógica. Que Deus é um ser que ele tem a racionalidade, ele tem a razão, Deus. E ser feito à imagem e semelhança de Deus é justamente ter essa capacidade de racionalização. Não para camuflar pecado, né? Que aí utiliza a racionalização para o mal. Mas veja como Deus, ele vai pela lógica. Quem te disse que você estava nu? Porque eu sei muito bem como eu te criei. Eu sei muito bem que vocês andavam nus aqui, eu visitava vocês, e vocês estavam sempre bem. Então, pela lógica, e olha como ele já não vai realmente com os dois pés no peito, né? Como nós falamos na EBD. Ele vai só sondando. Por que ele faz isso, irmãos? Porque a responsabilidade é nossa e nós temos que reconhecer nossos erros. Nós temos que reconhecer nossos erros. À luz daquilo que ele fala para nós. É isso que nós estamos vendo aqui no texto. Ele sondando Adão e ele queria saber as reais motivações. Ele queria saber a causa do fato. Muitos aconselhamentos ou descobertas de pecados, isso não é a primeira vez, já aconteceu aqui, já aconteceu quando eu trabalho, principalmente com jovens, porque o jovem, amado, desculpa o termo, mas é tão burro, que ele se estrupia todo, ele peca deliberadamente, se estrupia todo, aí depois ele vem com essas vestimentas de folha. Aí ele vem tentando, mas sabe o que é? Está acontecendo isso. Aí você vai ouvindo, né? Aí você entra na própria conversa dele. Aí, a lógica lá da apologética, né, Gessé? Aí você entra na própria conversa dele. Olha o que Deus está fazendo aqui, Gessé. Aí você pega, mas por que isso aconteceu? Mas onde você estava nesse dia? Aí você vai puxando a fieira. Vai puxando a corda. Aí você chega aonde? Num ponto que ele fica tão encurralado, aí ele já fica em choque. Quantas vezes aconteceu isso? A pessoa vem desabafar algo, vem pedir conselho de algo. Aí fala, mas por que isso está acontecendo? Mas por que isso? Por que aquilo outro? Por que aquilo outro? Quem está comigo há muito tempo já sabe disso. Aí chega na onde? Chega na causa. Aí a causa, não tem como você esconder mais. É onde a vestimenta de folha perde a sua eficácia. E é justamente isso que Deus está fazendo aqui com Adão. Existe algo hoje, principalmente após o século XIX, onde, né, o homem ganhou a sua importância, o iluminismo ganhou a sua importância, e principalmente os filósofos, né, ganharam os seus espaços. Os irmãos já ouviram falar de Sigmund Freud? Já ouviram falar? Ele inventou algo, né, uma teoria para lidar. Ele é o pai da psicologia, né? E muitos gostam de psicologia, unir psicologia com o cristianismo, tá bom? Tem que tomar cuidado com isso, porque o pai da psicologia é um ateu. Sigmund Freud é um ateu, ele não crê em Deus. E o que ele fala sobre essa culpa que estamos vendo aqui em Adão? Por que as pessoas fogem da responsabilidade? Ele chama isso de superego. A teoria deles, depois os irmãos pesquisem. Superego, tá? O que é o superego, amados? É o aspecto moral da personalidade do indivíduo. Isso que eu estou lendo aqui é um trecho da sua própria teoria. De acordo com a teoria da psicanálise de Sigmund Freud, o superego é responsável por domar essa identidade do indivíduo. Ou seja, reprimir os instintos primitivos com base nos valores morais, que são oriundos da família e da sociedade. Então, o que imprime culpa em nós? Não é a voz de Deus, e sim os valores familiares e da sociedade.
Como dito, o superego age como parte da estrutura da personalidade cultural do indivíduo. Sabe o que ele faz com Romanos 2 aqui? Sigmund Freud? Amassa e joga no lixo. Onde Deus imprimiu a sua lei no coração de todos os seres humanos. Joga no lixo, tá? Representando a construção de todos os valores sociais que foram absorvidos pela pessoa ao longo da vida. Experiências. E que atuam como controladores dos instintos animalescos. Qual é a conclusão dessa teoria? Que você não tem que se sentir culpado com nada. Essa culpa que você sente é oriunda dos princípios e valores da sua família e da sociedade. E esses dois estão em constante mudança. Então hoje você se sente culpado, amanhã você não se sente mais. Então pecado não é tão pecado assim. Olha para onde que a psicanálise... Isso aqui é como se fosse ser possuído por algo. Não, a culpa não é minha. A culpa vem de outro lugar. Estão entendendo? E o texto está dizendo que a culpa, a responsabilidade, não era pelos meios externos. Deus não culpa a serpente aqui, não. Ele chama cada um ali para responder por si só. E não é assim conosco? Cada um será julgado conforme as suas? Opa! Você vai responder por mim, Felipe? Eu vou responder pela minha esposa? Ela vai responder por mim? Individualmente, não. Mas dentro das responsabilidades que são minhas e que talvez envolvam outras pessoas, como pastorado, eu responderei por mim mesmo. Eu serei o responsável. Problemas com esse tipo de pensamento. O grande problema dessa teoria demoníaca, irmãos. Cuidado, irmãos. Psicologia, tem que... Eu entendo que existem questões hormonais, que o cérebro é um órgão e que pode adoecer, mas você tem que saber muito bem onde você pisa. Você tem que saber muito bem onde você vai buscar conhecimento e ajuda. Porque talvez você nem conhecesse essa... Vai conhecer que a psicologia ela está embasada em algo, irmãos. Eu te pergunto, é na Bíblia? Tá? Não é. Porque estudar a psique humana é tão complexo. A psicologia ela entra no estudo da alma do homem, irmãos. É justamente isso. Onde que está sentimentos, à luz da Bíblia, razão do homem está onde? Na alma. E quem que responde as questões da alma? Aí pessoas com base em teorias querem responder isso. É diferente de ser um médico, onde ele faz experimentos, onde ele vê realmente através de exames e constata algo. Agora o psicólogo não, esse é o superego. É a sua família que imprimiu valores em você e você está assim agora. Não se sinta culpado. Aí você é um pecador miserável, aí tem um outro pecador miserável falando para você não se preocupar com a culpa que você está sentindo. Olha o caminho onde muitos cristãos percorrem. Olha onde. Vai conhecer. Quem mais? Que é o pai da psicologia? Nietzsche também tem alguns princípios de psicologia? Tem Nietzsche, outro ateu. A maioria deles são ateus, irmãos. E querem falar da alma do homem. Qual é a lógica nisso? Tomem cuidado. As minhas palavras aqui são: tome cuidado. Conheça. Vai estudar. Quando eu estava no seminário lá e começaram a apresentar as teorias desses homens, para os irmãos entenderem quão absurdo. Se eu não me engano, é Freud também que diz sobre a sexualidade. Ele diz, irmãos, vai estudar, irmãos, leia, que crianças podem terem prazeres sexuais pelo reto. Tá? Já leu isso? Felipe já leu. É ele que embasa essas teorias. Aí vem o que com isso? Pedofilia. Que isso é algo natural do ser humano. Natural! Aí você vai no psicólogo. Ele está embasando os seus ensinos, a sua conduta, em base em quê? Nesses homens, irmãos.
Ele fez uma faculdade, o psicólogo ele fez uma faculdade. Com qual embasamento? Bíblico? Biológico? Será? Problemas, amados, que apenas a Bíblia trata. O grande problema dessa teoria demoníaca é que a sociedade está sempre em constante mudança e logo não devemos levar em conta a culpa gerada pelo superego. Longe de mim, superego. Superego para mim é um demônio. Ou seja, sempre teremos culpado ou uma justificativa para as nossas transgressões. Nunca seremos os verdadeiros culpados, e sempre os fatores externos. O texto revela, irmãos, que a culpa não veio devido à sociedade, e sim do coração do homem, do interior. A culpa nunca será justificada pela imposição da sociedade. O homem precisa se arrepender de seus pecados. O sentimento da culpa é benéfico para o ser humano, pois consegue retratar de seus erros e principalmente conseguir auxílio oportuno na cruz. Uma pessoa que crê no superego, como que ela vai lidar com a cruz e o arrependimento? Arrependimento do quê? Se o culpado pelos meus problemas é a sociedade e minha família. Estão entendendo? Os problemas que geram. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2, Paulo nos fala sobre anular essa consciência e essa culpa. O que acontece? Você vira uma pessoa totalmente carnal. E ele fala sobre mestres em heresias. E heresia é a obra da carne. Mas olha o que ele fala sobre a consciência. E o superego, ele gera isso. Porque você não é culpado, então você anula a sua consciência. O culpado sempre vai ser os fatores externos. Aí vem. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Aí eu pergunto, será que essas doutrinas, essas teorias mundanas, não estão inclusas nesse pacote aqui? Passa. Tais ensinamentos vêm de homens. Tais ensinamentos vêm de homens. Hipócritas e mentirosos. Esse que eu falei de superego é de um ateu. Alguém que nega a existência de Deus. E que os cristãos estão lá. Que nem os cachorrinhos. Fala, Freud, que eu amo você. Que tem a consciência, olha aqui o que gera. Cauterizada. Aqui, irmãos, não tem mais culpa. Aqui, irmãos, não tem mais essa consciência. Eu estou errado. Não tem mais. E a última pergunta: comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Deus, perceba, Deus não permite que Adão fuja do assunto. Deus não permite que ele coloque a culpa em outras coisas, trazendo-o de volta ao enfrentamento do problema. Porque quem comeu? Ele direciona a pergunta para quem? Comestes da árvore? Ou seja, você realizou algo que era proibido? Ele traz a responsabilidade para quem? A pergunta é totalmente direcionada para Adão. E o que ele tem por intenção ao fazer isso? Que ele realmente enxergue que ele é o culpado. Adão tenta escapar, mas Deus pega ele pelo colarinho e o traz de volta para o confronto. Adão parece um rato fugindo de um gato. Só que ele pega e traz, vem aqui. Essa pergunta é para que ele não fuja. E a mesma coisa é para nós. Não devemos fugir, irmãos. Se eu sei claramente, à luz da palavra, que aquilo é pecado, e você caiu neste pecado, você transgrediu contra a lei de Deus, assuma a sua responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade. Verso 12, irmãos. Ao que respondeu o homem, veja só, quão danoso é o pecado. Olha a resposta de Adão. A mulher que me deste por companheira, deu-me a árvore e eu comi.
ele apresenta dois sujeitos culpados e, por último, a ação dele. Ele falou que comeu agora. Mas antes dele falar que comeu, quem são os dois sujeitos que aparecem aqui? O próprio Deus e a mulher. Acho que Freud estava aqui. Hein? Acho que ele estava aqui. Ao que respondeu o homem: contudo, em vez de Adão reconhecer seu pecado, arrepender-se dele e confessá-lo, ele busca mais mecanismos de fuga. Ele continua em sua busca de encontrar saídas infundadas. Primeiro ele diz: a mulher que me destes por companheira. Amados, a segunda resposta de Adão admite a verdade, porque ele comeu, ele assume isso, mas ele envolve a mulher. E em última instância, contra Deus. Eva comeu enganada, correto? Mostrei para os irmãos os textos, que quem foi enganada foi Eva. Adão simplesmente comeu. Adão não foi iludido, irmãos. Ele comeu do fruto proibido conscientemente. Eva comeu e deu a seu marido, mas o responsável pela queda da raça humana, conforme Romanos capítulo 5, verso 12, que Paulo escreve, quem que ele responsabiliza? Quem que é o responsável? Quem que é o representante? Adão. Tanto que Cristo vem na forma do segundo Adão. Adão é responsável. Mas você pode até racionalizar, e talvez você seja... mas Eva, ela colaborou. Eva foi um instrumento que realmente ajudou. Mas ele era o responsável. Ele era o responsável. Amados, Adão, entre mentes, preferiu. E aqui entra um ponto mais doloroso da queda e que nós temos em nós. Nós fazemos isso aqui, tá, irmãos? Culpou Deus. Quantas vezes você diz: aquele meu trabalho me faz pecar? O trabalho te faz pecar. A influência, o convívio com os meus pais ímpios me levam a pecar. Verdade? Quantas vezes você culpou as coisas externas pelo seu pecado? Eu só faço isso porque é a mulher que eu tenho, aí, ó, que eu só levo. Olha o marido que eu tenho, não tem como eu não ser assim. Já falou isso? Quem te deu marido? Quem te deu trabalho? Quem é o culpado então, que você está dizendo? O próprio Deus. Meu filho que nasceu com doença, que Deus... o culpado é Deus então. Aquilo não é para a glória dele não, né? Ele está errado no que está fazendo, né? Ter um filho síndrome de Down, por exemplo. Você culparia Deus? Ou se seu filho nascesse com imperfeições? Você culparia Deus? Ou se ele morresse hoje mesmo? Você culparia Deus? Como um ato ruim? Nós culpamos Deus, irmãos. Deus é culpado de tudo para nós, da nossa incredulidade, da nossa ingratidão. Dos nossos pecados nós arrumamos o culpado. E a maioria das vezes nós falamos que é Deus. Deus e as coisas ao nosso redor. É justamente o que está acontecendo aqui. Na concepção de Adão, a principal transgressora era a mulher. E indiretamente Deus. Mas isso é incoerente, irmãos, com relação ao que ele teve. A reação que ele teve quando recebeu a mulher. E essas palavras de Adão aqui é incoerente contra os fatos. Vamos lá no verso 23 do capítulo 2. Estão lembrados deste verso? Olha só o que diz lá no verso 23. Adão disse, tá? Adão que diz: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque ela foi tomada de dentro do homem. No contexto, na construção gramatical hebraica, isso aqui é como se fosse um urra! Obrigado, Senhor, pela mulher que me deste.
Agora o que ele está falando? A mulher que me deste por companheira deu-me da árvore. Ou seja, ela é a culpada. Ela é a culpada do meu pecado. É ela. E o Senhor, porque você me deu ela. Mas espera aí, você não ficou contente? Isso serve muito para as mães, né? Quando tem filho é tudo, que alegria! Aí vai crescendo. Aí o pecado cada vez mais vai se tornando, né, aparente na vida deles. Aí você, que porcaria de filho, hein? Que filho rebelde, hein? Quem te deu filho? Quem te deu filho? Nós somos assim, irmãos. Isso é fruto do pecado. Respostas em defesa dele e desculpas. Deus, amados, aborda diretamente a transgressão do limite e permite assim que o homem assuma a responsabilidade confessando o seu ato. A resposta do ser humano inclui, sem que isso seja dito expressamente, um reconhecimento do eu sim comi, mas a resposta em si é só uma defesa e é só uma desculpa. E verso 13. Agora entre as mulheres. Né? Eva. Perguntou o Senhor Deus à mulher. Eu digo as mulheres porque a aplicação será as mulheres. Né? O homem já apanhou bastante até agora. Perguntou o Senhor Deus à mulher. Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente enganou-me e eu comi. Amados, é muito intrigante o texto na reação da mulher. Veja, uma vez que Adão culpou Eva pelo fracasso, e entende-se que ela está aqui nesse contexto de inquérito, porque os dois se esconderam, correto? Os dois estavam escondidos. Deus se volta para Eva. E a mulher foi criada, amados, para qual propósito? Para auxiliadora do seu marido. Ajudar o homem ao quê? Só nos serviços que ele tinha? Essa companheira idônea, realmente o socorro do homem, era para que ele se relacionasse melhor com Deus. O primeiro auxílio que as esposas, as mulheres oferecem para seus maridos, é justamente auxiliar eles a estar próximos de Deus. Eu viro e mexo e falo para Isadora, Isadora, cobra o Vitor, põe ele na cama e deixa ele dormir. Não falo para você? Justamente para auxiliar ele a desempenhar as suas funções como líder da casa. Essa é a função, ajudar o homem na jornada com Deus. Tem o livro do Uma Jornada para o Inferno, do John Bunyan. Nem sei com quem tá. Tá com alguém, tá voando esse livro aí. Tá voando, mas eu sei. Tá? Peço ele de volta, por favor. Existe lá o relato do senhor mau. Um péssimo marido. Um homem grotesco. Mas eu acho que Bunyan tinha que escrever também a mulher má. Porque existe a mulher má. Amados, Eva, querendo ou não, ela foi uma porta da desgraça. Ainda assim, existem mulheres que prejudicam seus maridos. Mulheres que corrompem seus maridos. Os incentivando ao mal. E os conduzem nessa forma pecaminosa. A combinação perfeita do pecado é um marido frouxo e uma mulher maldosa. A combinação perfeita. Perfeita. Um homem banana e uma mulher malvada. Qual que é a junção? Qual que é a fórmula do bolo? O que dá nisso aqui? Desgraça total. Respondeu a mulher. A serpente enganou-me e eu comi. Tendo Adão como seu marido e mestre, o que ela faz? Eva copia as palavras de Adão. Eva copia a atitude de Adão. Olha o exemplo. Como o primeiro a ser inquirido, e presumo que Eva estava ali, ela viu todas as palavras de Adão. Ela viu a reação de Adão.
pergunto, né, e lanço também um pressuposto. E se? Eu sei que não existe se, né? Que se minha mãe fosse homem, eu também não estaria aqui, correto? Eu sei que essas coisas não existem. Mas, amados, e se Adão partisse já para a confissão? Para o reconhecimento da culpa? Eu lanço essa pergunta para os irmãos. Será que Eva, pelo menos, não pararia para pensar na atitude que o seu marido, o líder, teve? Eva seguiu o mesmo atalho que Adão. E evadiu-se da responsabilidade. E isso é tão prático, irmãos, porque se eu sou um irresponsável com a minha família, se eu sou um homem frouxo e negligente, como que eu poderei cobrar a minha esposa de responsabilidades dela? Quantas vezes a minha esposa falou me exortando: você me fala isso, mas você age assim. Ou seja, qual que é a mensagem por trás disso? Você e eu somos um exemplo a ser seguido pelas nossas esposas. Se você é frouxo e negligente, você vai perder totalmente a sua autoridade sobre a sua família. Ela, em vez de assumir a culpa, ela vai pelo mesmo atalho de Adão. Jogou a responsabilidade sobre a serpente, copiando seu marido, que colocou a responsabilidade sobre ela. Só mudou o quê? O objeto da culpa. A projeção, ou seja, desviar, é um mecanismo de defesa. E é por intermédio desse expediente, desse método, que buscamos sempre uma explicação para o nosso pecado e fracasso, lançando a culpa nos outros. Eva responsabilizou o diabo, irmãos. E aqui surgem as igrejas neopentecostais. Ouvindo um pastor falar sobre uma empregada que roubou um crente, e ela era crente, a empregada também, só que fazia faxina na casa, provavelmente de um irmão, e ela furtou alguns pertences da casa desse irmão. Só que tinha câmeras, pegaram, exporam o pecado dela. Sabe o que ela falou? Tinha o fato, tinha ela lá pegando, subtraindo. Ela, sabe o que ela falou? Eu estava com o espírito do roubo. Não fazem isso? Aí adultera? Não, eu estava com o espírito de Jezabel. Pombagira, né? Que fácil, né, irmãos? Que fácil. Aí eu vejo textos, por exemplo, como Marcos. Põe Marcos 1, 7, 21 a 23. Eu vejo textos como esse, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais. De onde vem o adultério? Os roubos, os homicídios, adultérios. Ou o roubo, de onde vem? As cobiças, maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm dos espíritos. Vem da onde então? De dentro, e torna um homem impuro. Adão e Eva tinham que agir como Davi agiu, quando assassinou o marido de Betseba e cometeu adultério. Salmo 51 esboça o que realmente deve ser a nossa conduta, porque ele foi sondado por Deus. Estava falando após a EBD que Natã foi lá, correto? Exortou aquele homem e expôs à luz da palavra de Deus o seu pecado. Veja a reação. Lava-me de toda a minha culpa. Davi coloca culpados? A minha culpa. E purifica-me, olha só, do meu. O pecado é seu. A responsabilidade é sua. Minha, dos meus atos. Purifica-me do meu pecado. Pois, olhe lá, quantos pronomes ele utilizando para ele, irmãos? Pronome próprio. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. As minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, ó, isso aqui é o mais interessante. Contra ti
só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Um eleito de Deus, ele se acha digno de estar no céu? Nunca. 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 Por causa disso. Se um eleito for lançado, eu sei que isso não acontece, tá, irmão? Mas se ele estar no inferno, ele vai falar, estou aqui, isso é justo e bom. Porque é o que eu mereço. Quem acha que tem que estar no céu é os fariseus, os hipócritas, tá? Que não conseguem olhar para si mesmos. Essa reação de Davi é a reação que nós temos que ter. Eu pequei, minha transgressão, e contra Deus eu pequei. Eu não pequei contra o pastor, eu não pequei contra a igreja, eu pequei contra Deus. Contra os seus mandamentos. Isso é arrependimento. O pecado é meu, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu mereço condenação. Me discipline, igreja, porque é isso mesmo que eu mereço. E como eu disse no início, só a serpente, né, não é interrogado. Deus, quando fala com a serpente, já é para dar a punição. Correto? Então, amados, desse modo a responsabilidade do ser humano pelo que ele faz ganha todo o peso que possui. Apesar de certo modo existir influência externa, e existe, somos tentados, mas somos tentados pela nossa própria consciência. Então, amados, deliberar o ato é seu. Nem mesmo a serpente entra no interrogatório, pois a sua natureza é justamente agir daquela forma. O diabo, ele está aí para isso, irmãos. Para nos tentar. Para agir conforme a natureza dele. E ele já está condenado. Ele já está condenado. Então, a tratativa entre Adão e Eva, a primeira coisa que você tem que perceber, é diferente com a serpente. Isso demonstra o quê? Graça. Se você tinha dúvida se Adão e Eva foram salvos, não mereciam. Mas que Deus, ao fazer roupas, ao ter essa tratativa diferenciada, temos fortes indícios de graça de Deus aqui com eles. Da graça de Deus. Nem a mulher nem o homem assumiram seu ato. Amados, cometido de forma independente e sob total responsabilidade, preferiram recorrer à sua consciência, a racionalizar sobre o bem e o mal. Aqui nós temos um entendimento maior do que é esse conhecimento do bem e do mal. É justamente racionalizar em cima das duas coisas e criar justificativas. Amados, formulando queixas contra o Criador. E dessa forma Adão e Eva se enrolaram em novas culpas. A queda acelerou-se de forma aqui desmedida. Os irmãos estão percebendo como está se desenrolando rápido. Consequência, culpa, interrogatório, juízo. Tudo muito rápido. É justamente o que o pecado faz, irmãos. Muito rápido. O ser humano tinha ultrapassado os limites dados por Deus. Então, a história da ruptura do relacionamento entre o ser humano está aqui diante dos nossos olhos. A queda no pecado. E isso, amados, se perdura até hoje. Nunca foi tão fácil fazer a aplicação de um texto como esse de Gênesis. Porque é tão real para nós isso. Tão real. Amados, a transgressão do mandamento de Deus começa quando se desiste da plena confiança nele, no autor, no dono do mandamento. Quando o ser humano quer usar a sua própria inteligência para garantir a sua posição ou para ser como Deus, autossuficiência, quando o ambiente definido por Deus não satisfaz mais, mas ele quer ampliá-lo pelas suas próprias forças, então ele se desloca no lugar de Deus e quer ser como Deus. O pecado é negar a dependência ilimitada de Deus e agir
através dos limites contrários a qual ele impôs para nós. Amados, quando o ser humano pensa em pertencer a si mesmo, ele contesta o direito de posse de Deus. Isso é o que está acontecendo. A transgressão do mandamento de Deus é, em última análise, uma negação do próprio Deus. Falamos muito aqui sobre oração nas sextas-feiras. Não orar é um ato de ateísmo. E pecar? O que seria? Transgredir é negar a Deus também, irmãos. É negar a sua palavra, é negar a sua existência, é negar o seu ser. E, amados, que nós possamos olhar para esse texto, e principalmente no que tange, um texto excelente para trabalhar a questão de confissão de pecados e o que realmente é o verdadeiro arrependimento. Principalmente quando contrastamos isso com o Salmo 51. Então, amados, que a nossa conduta seja uma conduta renovada e transformada por Cristo. Porque pecados certamente nós temos. Muitos pecados. Uma imensidão de pecados. Mas Cristo nos salvou. E nos deu um espírito novo. Capaz de reconhecer e olhar para nós mesmos. E avaliar a nossa questão. E principalmente buscar perdão. Através dos méritos de Cristo. Se você ainda não crê em Cristo, creia. Pois se não crer, você já está condenado. Esse juízo, esse inquérito certamente irá acontecer com toda a raça humana, um por um, indivíduo por indivíduo. A grande diferença será que nós crentes temos um intercessor e um advogado. Cristo nos representará neste questionamento. Porque se não tivesse ele, passaríamos? Certamente não. Mas Cristo vive. E vive pelos seus. Creia e viva também. Que Deus te abençoe. Esse é o texto de hoje. Semana que vem continuamos agora, depois com as consequências, né? O que ocasionou a queda? Qual foi a penalidade? Porque o Pai perdoa, correto? Com base nos méritos de Cristo. Mas as consequências são suas, são minhas, é de cada um aqui. Deus pode livrar da consequência, se Ele quiser, ou não. E na maioria das vezes Ele deixa algum resquício, Ele deixa. Para você lembrar. Eu quando olho para o meu pé e vejo que não tem um dedo, daqui a pouco vou pôr o chinelo, os irmãos vão ver. Eu lembro da onde que Ele me tirou. Eu lembro quem eu era. Sabiam disso? E fora as coisas intrínsecas, né? Que ficam também. Memórias que nos assolam. Consequência. De transgredir, de ir além daquilo que Deus instituiu para nós. Vamos orar? Minha oração nessa manhã é que você realmente viva conforme os preceitos das Escrituras, que a sua vida seja banhada em arrependimento, em fé em Cristo. E a sua conduta para com Deus, ela sempre seja sincera. E não buscando racionalizar o seu pecado. Pecado é pecado. Coloque uma coisa na sua cabeça, irmãos. E ore a esse respeito. Pecado é transgressão. E sempre será. Sempre será. E sempre existirá culpados. Tá? Porque o pecado não existe sem o pecador. Por causa que muitos querem separar, né? Deus, como é que diz? Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Ah, tá. Existe o pecado sem o pecador? Tem como mandar para o inferno só o pecado e não o pecador? Então é ilógico isso. É ilógico. Tá? Mas que você entenda isso. E ore. Para que você tenha esse caráter. Porque eu sei que tem muitas pessoas que têm esse problema. De não assumir a culpa. De ficar racionalizando. Diante de Deus, isso não existe, irmãos. Ele te conhece. Você está nu aos olhos dele. Ele sabe. Então, haja com base na verdade. E que o Espírito forge isso no seu coração. Amém? Vamos orar.